Você foi enganado. Desde o primeiro choro, desde os primeiros passos, desde a primeira aula na escola. O mundo te programou para obedecer, para se encaixar, para não questionar. Te ensinaram a sentar, calar, repetir, a seguir regras sem entender porquê. A buscar segurança, não liberdade. A evitar riscos, não a grandeza. E no meio desse sistema silencioso, a mediocridade se tornou norma. Mediocridade nos sonhos, nas ações, na coragem. Mediocridade disfarçada de bom senso, de estabilidade, de vida normal. Mas você sente. Mesmo que não saiba dizer em palavras, você sente. Tem algo errado. Você está preso num ciclo que não é seu, seguindo uma trilha que nunca escolheu, vivendo uma vida escrita por outros. E aqui começa a virada. Napoleon Hill revelou a verdade em sua obra mais temida, mais censurada, mais brutal. Existe uma força invisível, sorrateira, que controla a maioria das mentes. Ele a chamou de o diabo. Mas não é um ser com chifres. É um sistema de pensamento. É o medo, é a dúvida, é a procrastinação, é a rotina entorpecida que mata sua alma lentamente enquanto você sorri nas redes sociais. O diabo existe onde a sua vontade desaparece. Ele se alimenta da sua indecisão. Ele cresce cada vez que você posterga um sonho, cada vez que você aceita menos do que merece, cada vez que você se convence de que não dá. E você sabe disso. Você sente que poderia mais, que nasceu para algo maior, está desperdiçando o único recurso que jamais volta, o tempo. Mas toda vez que tenta mudar, ele aparece, com desculpas, com distrações, com medo. E se der errado? E se falarem mal? E se for tarde demais? E se eu não for bom o bastante? Essa é a voz dele, não sua. Sua voz verdadeira está sufocada, enterrada, abafada por anos de programação. Mas ela ainda existe. E ela sussurra, mesmo que você a ignore. Levanta, luta, reconstrói, escolhe. Você não é fraco, está adormecido. Você não é burro, está distraído. Você não é azarado, está programado para fracassar, porque a mediocridade é o produto mais vendido do mundo. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. Você pode reprogramar tudo. E isso começa agora. Não com um aplicativo, não com um curso online. Começa com uma decisão inegociável. Eu não aceito mais viver aquém da minha grandeza. Você não foi feito para sobreviver. Foi feito para criar, liderar, transformar. Mas para isso, precisa matar o velho eu, o eu passivo, o eu medroso, o eu manipulado. E essa é a parte que dói. Porque a mediocridade é confortável. Ela não exige sacrifício. Ela não cobra coragem. Ela só exige que você continue onde está. Mas a liberdade? Ah, a liberdade exige tudo. Ela exige que você enfrente seus próprios demônios, que você diga não aos vícios silenciosos, que você abra mão de ser aceito, para finalmente ser verdadeiro. Napoleon Hill disse: o maior de todos os crimes é não desenvolver o próprio potencial. E você comete esse crime toda vez que se cala, toda vez que posterga, toda vez que repete a frase maldita: depois eu vejo isso. Mas você já não tem mais tempo. O mundo está mudando rápido demais. A mediocridade está mais cara do que nunca. E se você não virar o jogo, vai ser engolido. O primeiro passo não é mudar tudo. É mudar a si mesmo. E para isso, você precisa de 3 coisas: clareza, disciplina, obsessão. Clareza para saber o que quer e nunca mais se perder nos ruídos. Disciplina para fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Obsessão por evolução, porque só os obcecados escapam da mediocridade. Você quer ser livre? Então pare de agir como escravo. Escravo do medo, escravo da opinião alheia, escravo de um sistema que te quer dopado, distraído e dependente. Você pode ser imparável, mas precisa, antes, se tornar incontrolável. Incontrolável por padrões, incontrolável por crenças limitantes, incontrolável por desculpas. A partir de agora,
Você vai fazer o que precisa ser feito. Vai estudar quando estiver cansado. Vai acordar quando o corpo pedir mais sono. Vai agir quando a mente quiser recuar. Porque é assim que os medíocres caem e os imparáveis se erguem. A mediocridade é um vício invisível. Você não percebe quando entra, só sente, lá na frente, o vazio que ela deixa. Ela se disfarça de rotina, se esconde em desculpas, se alimenta de distrações. Ela é confortável, mas mortal. Porque nada mata a alma mais lentamente do que saber que poderia, e não fez. E a única forma de se libertar disso é pela disciplina. Não a disciplina militar, cega, sem alma, mas a disciplina espiritual, aquela que vem de dentro, que nasce da clareza do seu propósito, que diz: mesmo que eu não tenha vontade, eu faço. Mesmo que doa, eu continuo. Napoleon Hill deixou claro: a autodisciplina é a ponte entre o desejo e a realização. E essa ponte não é bonita. Ela é feita de noites em claro, de decisões impopulares, de sacrifícios silenciosos. Você quer sair da mediocridade? Então precisa construir essa ponte todos os dias. Quer mudar sua vida? Mude seus hábitos. Quer mudar seus hábitos? Mude sua programação. E isso é o que ninguém te contou. Você está hipnotizado pela mídia, pelas redes, pelo sistema. Foi ensinado a reagir, não a criar, a consumir, não a construir, a esperar, não a decidir. Mas você não é um zumbi. Você é um criador. E criadores não seguem fluxo. Criadores moldam o fluxo. Você não está aqui para repetir o passado da sua família. Você está aqui para quebrar ciclos, para reescrever histórias, para provar, primeiro a si mesmo, que é possível viver além do que disseram ser possível. Mas isso exige guerra. E a guerra é interna, contra o comodismo, contra a preguiça, contra a procrastinação. Você quer paz? Então se prepare para lutar, porque a paz verdadeira só vem depois da conquista. E a conquista começa com pequenas batalhas. Acordar cedo é uma batalha. Ficar offline para focar é uma batalha. Dizer não ao que te enfraquece é uma batalha. Persistir quando ninguém acredita é uma batalha. E cada batalha vencida reconstrói sua mente. Um tijolo de força, um tijolo de honra, um tijolo de caráter. Até que, um dia, sem aviso, você olha para trás e não se reconhece mais, porque o medíocre morreu e nasceu o imparável. Mas há um detalhe que separa os que iniciam essa jornada dos que a concluem: a obsessão, simulation. Você precisa ser obcecado, obcecado por crescer, obcecado por aprender, obcecado por se tornar alguém que nem você ainda acredita ser possível. Porque o mundo é dos obsessivos, dos que não se distraem, dos que não precisam de aplausos, dos que trabalham em silêncio enquanto todos se perdem em barulho. E aqui está outra verdade que ninguém te conta. A obsessão não é doença. A obsessão é a cura. A cura contra a mediocridade que te cerca. A cura contra o medo que te paralisa. A cura contra a vida morna que te ensinaram a aceitar. Mas você não vai aceitar, porque você viu demais, sentiu demais, sofreu demais e sabe que há algo maior te esperando, uma vida que pulsa do outro lado da dor, uma versão sua que já existe e que está te chamando. Você vai ignorar esse chamado mais uma vez? Ou vai se levantar agora e construir com cada escolha, com cada ação, com cada pensamento, o seu caminho até ela? O imparável não nasce do nada. Ele é moldado, dia após dia, aço sobre aço, vontade sobre medo, fé sobre dúvida. E quando você finalmente assume esse processo, o mundo inteiro sente sua presença mudar. Você já não é mais o mesmo. Algo dentro de você começou a se mover. Uma inquietação que não quer mais ser silenciada. Uma força que não aceita mais o conformismo como resposta. Você sente que há mais. Sente que existe uma versão sua, mais forte, mais lúcida, mais viva, tentando nascer. Mas ela não vai emergir se você continuar alimentando a alma com ruído. O mundo está intoxicado. Ruído em todo canto. Opiniões sem sabedoria. Informação sem transformação.
velocidade sem direção. E para ser imparável, você vai precisar aprender a se desconectar. Desconectar do superficial. Desconectar do barulho que te empurra para a média. Desconectar da ilusão de que está tudo bem, quando, na verdade, você está apenas sobrevivendo. Você precisa ir para dentro, silenciar para escutar o que realmente importa. Porque a mediocridade grita, mas o propósito sussurra. E se você não criar silêncio, nunca vai ouvir o chamado da sua alma. Napoleon Hill falava sobre isso. Ele chamava de inteligência infinita, uma força que está sempre disponível, mas que só responde aos que têm clareza, fé e coragem para obedecer à sua intuição mais profunda. A mediocridade é cega, anda em círculos, repete padrões, vive no automático. Mas o imparável é guiado. Guiado por algo que vai além da lógica, além do planejamento, além do que o mundo consegue compreender. É por isso que o imparável incomoda. Porque ele age mesmo sem garantias. Porque ele acredita antes de ver. Porque ele anda com fé, mesmo quando os olhos só enxergam o caos. Você acha que os grandes nomes da história sabiam exatamente o que estavam fazendo? Não. Eles só sabiam que não podiam parar. Sabiam que algo dentro os chamava. E esse chamado era mais forte do que qualquer dúvida. E esse chamado também está dentro de você. Mas, para acessá-lo, você vai precisar renascer. Renascer em visão. Renascer em mentalidade. Renascer em identidade. Você precisa matar a versão que aceita pouco. Matar o personagem que você criou para agradar o mundo. Matar a máscara que veste todos os dias para se proteger da dor. E isso dói. Porque tudo que é falso vai gritar quando começar a morrer. Os velhos hábitos vão tentar voltar. As velhas vozes vão tentar te puxar de volta. Você mudou demais. Você não era assim. Você está exagerando. Para que tudo isso? E você vai sorrir. Porque vai saber, o que eles chamam de exagero é apenas o seu novo padrão. E o que eles chamam de mudança é apenas você finalmente voltando para casa. Você nasceu para algo grande. Mas o grande exige coragem espiritual. Coragem de não ser entendido. Coragem de andar contra a maré. Coragem de ser a exceção e não a estatística. E essa coragem vem da fé. Não a fé religiosa, mas a fé existencial. A fé de quem olha para o desconhecido e diz: eu não sei como, mas vou. Eu não vejo tudo, mas confio. Eu não tenho tudo, mas já sou. O imparável não espera permissão. Ele se dá permissão. Permissão para sentir. Permissão para falhar. Permissão para ser gigante. Porque ele entendeu que o maior ato de fé é simplesmente decidir que a sua vida não vai terminar como começou. Que você vai deixar algo. Que você vai marcar. Que você vai transformar. E esse tipo de decisão muda a sua vibração. Você começa a atrair novas oportunidades, novos aliados, novas ideias, não por sorte, mas porque você finalmente está em alinhamento com quem veio ser. Agora não há mais volta. Você atravessou o fogo, olhou no espelho e confrontou o que evitava há anos. Viu o medo nos olhos, viu a preguiça de perto, viu o personagem medíocre tentando resistir. Mas você não abaixou a cabeça. Você resistiu. Você enfrentou. Você decidiu. E essa decisão muda tudo. Porque a maioria desiste antes da virada. A maioria paralisa quando a dor aumenta. A maioria recua no momento em que a transformação começa a cobrar o preço. Mas você ficou. Você ficou quando seria mais fácil fugir. Você ficou quando ninguém acreditava. Você ficou quando até sua mente tentava te sabotar. E agora, você se tornou. Não apenas mais forte, não apenas mais disciplinado. Você se tornou imparável. Porque o verdadeiro poder não está em vencer os outros, está em dominar a si mesmo. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Você não precisa mais buscar validação. Você não precisa mais de permissão. Você é o próprio testemunho. Você é a própria revolução. Você venceu a guerra que mais importa, a guerra contra a sua antiga identidade. E agora, o mundo não vai mais te reconhecer. Vai tentar entender, vai te questionar, vai duvidar. Mas isso não importa mais, porque você já entendeu.
O único que precisava acreditar era você. E você acredita, não com arrogância, mas com convicção. A convicção de quem pagou o preço. A convicção de quem fez o impossível, mesmo sangrando. A convicção de quem já não teme o fracasso, porque sabe que cada queda foi um degrau. Você é imparável porque entendeu que ninguém viria te salvar e decidiu se tornar o próprio Salvador. Você é imparável porque trocou distrações por visão, porque matou o comodismo para viver o propósito, porque saiu da média para viver na margem da grandeza. E agora é só o começo, porque você não chegou até aqui para descansar. Você chegou até aqui para multiplicar. Multiplicar sua presença, multiplicar sua missão, multiplicar o impacto. Você será a exceção em um mundo programado para a repetição. Você será o ruído que incomoda a zona de conforto dos que dormem acordados. Você será o exemplo silencioso que transforma vidas sem precisar dizer uma palavra. E quando te perguntarem o que aconteceu, você vai responder com um olhar firme. Eu parei de aceitar a mediocridade. Porque no fim, essa é a única verdade que ninguém te conta. O mundo não precisa de mais gente comum. Precisa de pessoas que ousam viver tudo aquilo que são. Pessoas que decidiram, contra todas as probabilidades, ser gigantes. E agora você é um deles, não porque disseram, mas porque se tornou.